Boa noite, amados. Estou muito feliz de estar aqui. Pastor Valmir, como é bom te ouvir, hein? Que coisa, hein? Como fui abençoado ali, ouvindo o irmão. Que coisa maravilhosa. Eu conheço esse Bapa, conheço Palmas, irmãos, e é isso aí. Essas coisas lindas que ele falou. E o que Deus está fazendo em Palmas é maravilhoso. Estou feliz de reencontrar o pastor Fabrício também. Tem tempo que não vejo o Fabrício. A última vez foi em Recife. E eu e o Fabrício, a gente se reúne assim. A última vez que nos encontramos foi em Recife. Dormimos na casa de um missionário nosso lá, num quarto com beliche. Eu fiquei em cima e ele embaixo e nós fomos até 3 da manhã. Hoje estamos no mesmo quarto e promete. Precisamos botar a agenda em dia, viu, meu irmão? Precisamos ter alguns pontos para a gente atualizar da agenda. Irmãos, esse congresso aqui, esse evento é preciosíssimo, estamos orando por ele, muita gente orando. Louva a Deus pela vida da Convenção Batista do Paraná e todas as convenções aqui do Sul. Louva a Deus pela vida dessas 4 convenções preciosas. E Deus tem grandes coisas para fazer no Sul do Brasil. Deus tem grandes coisas para fazer no Sul do Brasil, irmãos. É muito importante a gente assimilar isso. Deus tem coisas para fazer nesse Sul do Brasil. E Ele vai fazer o que Ele tem para fazer através do seu povo, através da sua igreja. Trago um abraço de todos os nossos missionários, de toda a junta de missões nacionais. Deus abençoe a todos. Quero agradecer a todos os pastores, igrejas envolvidas na campanha agora que estamos vivendo. Eu amo o Brasil e quero ser bênção para a minha nação. Irmãos, esse tema é muito precioso. É uma declaração de amor pelo nosso Brasil, mas também é uma declaração de compromisso com essa nação. Eu amo esse país e eu tenho um compromisso de ser bênção para o meu país. Não é apenas uma declaração de amor abstrata, mas é uma declaração de amor que assumimos posições e assumimos ações de que queremos ser bênção para essa nação. E nós não vamos orar, Deus abençoe o Brasil. Nós vamos orar, Senhor, abençoe o Brasil através da minha vida. Eu tenho orado nesses dias e convidado o povo batista brasileiro a orar. Senhor, abençoe o Brasil através da minha vida. Abençoe o Brasil através da minha família. Abençoe o Brasil através do meu ministério. Abençoe o Brasil através da minha igreja. Abençoe o Brasil através da minha associação, da minha convenção, enfim. Abençoe o Brasil através do meu PGM. Abençoe o Brasil através dos relacionamentos discipuladores que eu vou estabelecer com as pessoas conhecidas que convivem comigo no meu dia a dia. Queridos, eu queria ponderar algumas coisas com vocês aqui nesta noite. A nossa denominação vive um momento muito precioso. Eu acho que nós estamos começando a experimentar, pastor Valmir, assim, um avivamento. Eu tenho conversado com alguns colegas e Deus está fazendo algo muito especial. Algumas coisas estão acontecendo e são muito preciosas, e a gente tem orado por isso. A gente tem que manter o foco com quebrantamento. Quando eu começo a ver um movimento sem estrelas, um movimento com gente simples, com líderes desconhecidos, Deus levantando pessoas estrategicamente em todos os estados desse Brasil, e uma coisa assim muito clara é que o Espírito de Deus, ele está na liderança desse movimento. E eu queria falar um pouco da teologia da multiplicação hoje à noite. Teologia da multiplicação. Queria compartilhar algumas coisas com os irmãos. Mas a primeira coisa, irmãos, eu queria mencionar sobre oração. A vida de oração do líder, ela determina o ritmo da igreja. Não esqueça disso. A sua vida de oração como líder da igreja, líder de uma organização, líder de um departamento, de uma classe de escola bíblica, líder de um PGM, a sua vida de oração determina o ritmo da sua igreja. A sua vida de oração determina o ritmo da sua equipe. A sua vida de oração determina o ritmo do seu ministério. A sua vida de oração determina a sua visão de ministério. A sua vida de oração determina a amplitude dessa visão. A sua vida de oração determina os objetivos do seu ministério. A sua vida de oração determina o limite ou os limites do seu ministério. A sua vida de oração determina os limites da sua igreja.
não só determina o ritmo, como também determina os limites da sua igreja. A sua vida de oração é a chave para todo o agir de Deus, para toda a realização dos propósitos do Senhor, através do seu ministério, através da sua igreja. Irmãos, a gente sabe disso, a gente sabe tudo sobre oração, a gente sabe tudo sobre teologia da oração, a importância de oração, os textos sobre oração, mas o que a gente realmente precisa é praticar a oração. Precisamos orar muito mais, como crente, como família, como líderes. A prioridade da prioridade na nossa agenda precisa ser a oração, efetivamente a oração. E nós sairmos do discurso para a prática da oração, intencional, como prioridade, e isso vai afetar a vida da igreja, vai afetar a vida dos nossos irmãos, dos nossos discípulos, e você vai ver o movimento de oração na sua igreja crescer, porque oração, irmãos, é um programa na igreja, e oração precisa deixar de ser programa e virar estilo de vida da igreja. Às vezes o culto de oração é um programa da igreja, e as pessoas vão ou não, uma vigília de oração é um programa, mas na verdade, o que o Senhor espera de nós é uma vida de oração sem cessar. Os membros da nossa igreja parados num lugar, esperando no consultório médico, esperando alguém, no momento ali no trabalho, saber que ele pode estar em oração e ele está conectado o tempo todo nesse relacionamento ininterrupto com o Senhor. Esse ponto, não dá para a gente pensar assim, olha, nós vamos ter um crescimento, nós vamos trabalhar esses princípios, nós vamos implantar PGM, vamos plantar igrejas, vamos multiplicar. Irmãos, eu quero lembrá-los que nós estamos travando uma batalha contra o reino das trevas que veio matar, roubar e destruir. É muito importante a gente saber disso, que ele está entrincheirado e ele não vai abrir mão fácil. E ele virá, e ele vai batalhar, e ele vai trabalhar contra, ele vai tentar desencorajar, ele vai colocar obstáculos, ele vai tentar desanimar, porque ele teme que 3 coisas aconteçam. Ele morre de medo que 3 coisas aconteçam. Ele tem medo que o povo de Deus ore, que o crente tenha vida de oração, porque ele sabe que quando um servo do Senhor tem vida de oração, as coisas acontecem. E ele não pode impedir, ele não tem estratégia nem poder para superar a oração do povo de Deus. Então ele teme que isso aconteça, ele teme que o evangelho seja proclamado, ele teme que o evangelho chegue nas casas, nas famílias, chegue no ouvido, no coração das pessoas, porque ele sabe que o evangelho é o poder de Deus, e ele não tem nenhuma estratégia que seja eficaz contra o poder do evangelho. A única forma dele tentar barrar o evangelho é tentar nos desencorajar a não proclamar o evangelho. A única fórmula que o diabo tem para evitar que vidas sejam transformadas pelo poder do evangelho é tentar nos impedir, nos desencorajar a proclamar o evangelho. A terceira coisa que ele morre de medo é que a igreja do Senhor Jesus unida avance, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos enfrentando o reino das trevas e ele vai contra-atacar. E nós precisamos estar atentos a isso e fecharmos o cerco, fecharmos a muralha de oração, a muralha que ora, pastores que oram, pastores que buscam a Deus, pastores que buscam a face do Senhor, pastores que têm intimidade com Deus, pastores que têm comunhão, líderes que têm comunhão, família pastoral que ora, gente que busca a Deus, gente que gasta tempo precioso da agenda, do dia a dia para buscar o Senhor, para ouvir Deus, para ter intimidade com Deus, para buscar o Senhor. Irmãos, se nós negligenciarmos isso, nós podemos ter as melhores estratégias, os princípios e tentar implantar um tanto de coisa na vida dos nossos irmãos. Olha, nós não vamos conseguir, porque a chave disso tudo é o agir do Espírito de Deus, e se Deus não agir, não vai acontecer nada. Por isso, a questão da oração é um fato que a gente precisa fazer uma reflexão como batistas. Nós temos muitos livros bons escritos sobre oração, temos programas sobre oração, mas de fato, irmãos, se os pastores batistas brasileiros fizerem uma revisão na sua agenda de oração e nós começarmos a buscar o Senhor e orar mais, nós vamos experimentar um avivamento, algo extraordinário na vida das nossas igrejas, na vida da nossa denominação, e o Brasil vai ser abençoado. Porque a verdade, nós sabemos
que a intensidade das atividades do ministério tem roubado o nosso tempo de relacionamento com Deus. E o nosso ministério tem sido um ministério de programa de agenda. E quando na verdade nosso ministério deveria ser um ministério de relacionamento intenso e intencional com Deus. Às vezes a gente está com um programa de ministério, cheio de programas de ministério, cheio de atividades, e nós não temos intimidade com Deus. E nós passamos a ser administradores de igreja. Pregamos, as pessoas frequentam a igreja, administramos a igreja, fazemos um tanto de reuniões e ali servimos o corpo eclesiástico, servimos a igreja institucional. E essa igreja institucional, ela está se tornando maior do que a igreja corpo, o organismo corpo, a igreja espiritual. E olha, queridos, nós temos que estar focados na igreja espiritual, no corpo de Cristo. Senão, a igreja institucional determina a nossa agenda e vai ter muita coisa para fazer e você não tem tempo para mais nada. Você vai cansar e não vai dar conta de tanta coisa que tem para fazer. E na verdade, Deus nos levantou não para administrar uma igreja. Deus nos levantou para liderar a visão dele nesse tempo, liderar o corpo de Cristo, a noiva. Nós somos vocacionados não para administrar uma instituição eclesiástica. Nós somos vocacionados para liderar a noiva do Cordeiro, para liderar a igreja, o corpo de Cristo, esse organismo espiritual vivo que o Espírito Santo age através dele. É importante a gente ter essa visibilidade, ter esse discernimento. Questões espirituais precisam estar à frente das questões administrativas. No primeiro capítulo de Josué, há uma situação muito interessante. Josué substituiu um cara chamado Moisés. Olha, esse cara chamado Moisés era o cara, meus irmãos. Ele liderou o povo 40 anos. Moisés foi o líder do deserto, líder da escassez, líder das dificuldades. O cara enfrentou o faraó e saiu com aquele povo, deserto afora. O povo tinha um respeito pela liderança de Moisés. Gerações e gerações, Moisés estava sempre sendo lembrado. E Josué foi chamado pelo Senhor para substituir simplesmente Moisés. Ele estava cheio de preocupações, cheio de medos. E o povo, tem uma palavra do povo de Deus para Josué, muito interessante no primeiro capítulo. O povo diz, os líderes de Israel dizem para Josué: Josué, não fique preocupado não, nós vamos te obedecer como obedecemos Moisés, nós vamos te ouvir como ouvimos Moisés, mas que o Senhor seja contigo, que você seja um homem de Deus, que você ouça Deus, que você tenha intimidade com Deus, porque nós queremos ser liderados pelo homem de Deus. Alguém que tem intimidade com Deus, alguém que tem relacionamento com Deus, alguém que conhece Deus, alguém que trará a palavra de Deus. Irmãos, não tem como termos isso se não tivermos vida de oração, vida de intimidade com Deus. Essa é a chave do negócio, se não tivermos intimidade com o Senhor. Esse ponto me preocupa muito, irmãos. Preocupa muito. Nós batistas gostamos muito de reuniões, debates e pela ordem e coisa e tal, e discutimos às vezes coisas tão irrelevantes, machucamos, saímos machucados, e às vezes por uma frase. Eu me lembro de uma assembleia da Convenção Batista Brasileira, pastor Silvado dirigindo como presidente, e aí um debate, aí surgem alguns juristas, alguns advogados e tal, e debate, passamos quase 3 horas durante aquela tarde, e eu sentado ali de castigo olhando, e participando, claro, alegre, feliz da vida. E aí eu comentei com a pessoa do lado, né? Eu comentei com o lado assim, aqui, você sabe qual a relevância disso para o reino de Deus? 0 ao quadrado. 0 ao quadrado. Coitado do pastor Silvado, sofrendo com aquilo, coisa simples, que era para passar. Aí aí a gente discute aquilo. Aí você vai perguntar, como é que está a vida de oração daquele cara que está lá no microfone falando um tanto de coisa? Como é que está a vida de oração? Como é que está a vida dele de discipulado? Ele está se relacionando a alguém, ele está discipulando alguém, ele está ganhando alguém para Jesus, ele está investindo a sua obra no reino. E aí, irmãos, nós perdemos tanto com isso. Teve uma época na minha igreja, quando eu pastoreava em Brasília, eu reuni a liderança e falei assim, esse ano nós vamos cortar 50% das reuniões.
E esses 50% nós vamos aplicar essas horas de reuniões nas casas das pessoas, dos não crentes, lá fora. E vamos ver o resultado que vai dar. E eu acho que vai dar muito mais resultado para o reino de Deus do que a gente gastar tanto tempo com reuniões aqui discutindo coisas que não vão contribuir muito. E aí as vaidades afloram, os orgulhos, os ódios. E isso, irmãos, às vezes a gente se machuca tanto e a obra não avança, divide e a gente perde o foco do corpo de Cristo, porque estamos focados, no institucional, nesse organismo institucional. E nós batistas precisamos deixar de ser menos institucionais e mais espirituais. Não sei se como líder da denominação eu posso falar isso, mas eu acho que nós devemos ser menos institucionais e mais espirituais. Servirmos mais as coisas do Espírito do que as coisas dos regimentos e estatutos. Sermos menos eclesiásticos e mais espirituais, em nome de Jesus. Irmãos, com todo temor, diante da nossa denominação, precisamos ser mais espirituais e menos eclesiásticos, menos institucionais e voltarmos para as coisas do Espírito. Nós precisamos de um tempo para voltarmos para as coisas do Senhor, para a simplicidade, para a humildade, para o perdão, para o quebrantamento, deixando as vaidades de lado, deixando as posições de lado. O que importa, irmãos, é a posição de Jesus. E olha, eu aprendi uma coisa com um missionário nosso, um dia ele falando para a gente na junta, olha, a humildade é nunca se ofender com nada. Humildade é nunca se ofender com nada, porque a pessoa, quanto mais orgulhosa, ela se ofende com qualquer coisa, qualquer coisinha. Aí fala assim, olha, qualquer coisinha ofendeu aquele orgulho. Não, cheio de razão. E Jesus não é assim. E eu aprendi isso com o pastor Cirino Refosco. Ser humilde é nunca se ofender com nada. Quanto mais fácil se ofende, é o orgulho que está aflorado. O nosso Redentor era humilde e Ele nos ensinou a humildade, queridos. Por isso, esse ponto me preocupa muito num projeto gigante de evangelização discipuladora para o nosso país. Nós vamos bater de frente, irmãos, com o reino das trevas. A nossa luta não é igreja com igreja, não são entre instituições batistas, não é disputando para ver quem é o melhor líder, o maior líder, ou a maior igreja, ou a melhor igreja, quem mais cresce, quem é mais organizado, quem tem a melhor visão, a melhor estratégia e ser a estrela. A estrela desse negócio é Jesus. Nosso embate não é esse, nós temos que mudar o foco do nosso embate. O nosso embate é contra o reino das trevas que veio matar, roubar e destruir. Nesse ponto, a gente não pode perder esse referencial. E aí, pastores, oração. Tempo de oração com a família, tempo de oração com a sua liderança, não como um programa de oração, mas como um estilo de vida. Outra questão que eu preciso compartilhar com vocês aqui nesta noite, e essa questão da teologia da multiplicação. O nosso Deus, Ele nos criou, todo mundo sabe disso. E Ele intencionava nessa criação que nós estivéssemos sempre na presença dEle e nos relacionando com Ele e o adorássemos e glorificasse o Seu nome. E Ele nunca desejou que a gente se afastasse dEle. Mas infelizmente o pecado entrou na nossa história e a nossa natureza ela foi contaminada pelo pecado. A nossa natureza ela se tornou incompatível com a natureza de Deus e nós fomos colocados fora da presença de Deus. Porque agora não podíamos mais nos relacionar com Ele. Mas Deus, Ele sempre nos amou e nunca desistiu de nós. E no dia que nós pecamos, Deus se tornou um missionário. Deus é o missionário, irmãos. Quem está em missão não somos nós, é Deus. Nós não somos missionários. Não somos nós que estamos em missão. Não somos nós que estamos buscar e salvar o que está perdido. A missão é de Deus. Em todo o Velho Testamento, Ele está agindo, visando mostrar que nos ama e empreender um projeto missionário de resgate daquilo que estava perdido. Aliás, quando Ele deixa a sua glória, Ele renuncia a sua glória, Ele se esvazia, toma forma humana, habita entre nós. Ele diz aos seus discípulos que a sua missão era buscar e salvar o que estava perdido.
Jesus veio porque Deus está em missão buscando o que está perdido. A missão de alcançar o Brasil não é nossa, é do Espírito Santo. A missão de fazer discípulos não é nossa, é do Espírito Santo. Quem está por trás disso, irmãos, é o Espírito de Deus. Alcançar o Brasil não é um projeto de missões nacionais, ou de uma convenção estadual, ou da Convenção Batista Brasileira. Isso é coisa do Espírito, o interesse disso é do Espírito de Deus, é Ele que quer alcançar, é Deus quem está em missão. Não sou eu que estou em missão para alcançar o Brasil, nem você, nenhum de nós. É Deus que é o missionário, nós não somos missionários. É Deus que desde que pecamos, Ele está trabalhando para buscar e salvar o que está perdido. Jesus veio, se sacrificou por nós, Ele ressuscitou e voltou, mas Ele enviou o seu Espírito, o Espírito Santo veio e habitou em nós. E Ele é o missionário. A gente pode ver lá no livro de Atos o tempo todo, o Espírito de Deus agindo, liderando tudo isso. Ele está liderando agora, meu irmão, liderando você. Ele está sabendo o que está acontecendo no Brasil. Ele conhece cada bairro desse país, cada beco, cada viela, cada favela. Ele conhece cada comunidade ribeirinha, conhece cada pessoa que está vivendo debaixo de um viaduto, conhece cada pessoa que precisa de Jesus. Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. E a estratégia para alcançar o Brasil, o interesse de alcançar o Brasil com a palavra dEle e o mundo é do Espírito dEle, é Ele mesmo que está em missão, a obra é dEle e o poder é dEle e é Ele que vai fazer isso. É muito importante a gente ter claro essa teologia, a teologia da missão, de quem é que está por trás disso e de quem é o interesse é de Deus. Agora, outro aspecto dessa teologia que a gente precisa entender é que como Deus age. E aí que a gente entra na história. Deus está em missão. E Ele então age através do corpo de Cristo. Então a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Aprove ao Senhor agir através da igreja. Através da igreja, Ele cumpre a sua agenda de alcançar todos com o Evangelho de Cristo, porque Ele morreu por todos e Ele quer que todos sejam alcançados. Então o esforço do Espírito para alcançar todos através da igreja. Então, nesse caso, missão é permitir que Deus cumpra a sua agenda através das nossas vidas, como corpo de Cristo. É incompatível, é incompreensível que alguém que é templo do Espírito Santo, que o cabeça é Cristo, não esteja envolvido na missão. É incompatível alguém que nasceu de novo, foi regenerado, é templo do Espírito, é corpo de Cristo, é igreja, é corpo. E essa pessoa não está envolvida na missão do Deus que a salvou, habitou nela, regenerou essa pessoa e quer usá-la para que Ele cumpra a missão. É incompatível. Então nós temos uma quantidade de pessoas dentro das nossas igrejas, nessa condição de templos do Espírito Santo, o Espírito habita nelas, o Espírito está em missão, mas essas pessoas elas não estão disponíveis para o Espírito Santo usar. Porque na verdade nós produzimos membros de igrejas e não discípulos, membros frequentadores, membros para o nosso hall de membro, para nos ouvir, membros para o hall de membros, para nos ouvir toda semana, porque nós nos preparamos no seminário e precisamos de alguém que nos ouça toda semana. E eles são frequentadores. E a vida deles é frequentar e corresponder com isso, e contribuir, e estar na doutrina, e não criar problemas. Então eles frequentam, esse corpo de Cristo frequenta, para nos ouvir. E nós produzimos, irmãos, muitos membros de igreja. Nós estamos produzindo membros de igreja, e não discípulos que se multiplicam. E discípulos que permitem que o Espírito que habita neles trabalhe e cumpra a missão do próprio Espírito através deles, porque eles são corpo de Cristo, e a missão de Deus, ela acontece através do corpo de Cristo. Nós somos cooperadores de Deus, como diz Paulo, e aprove ao Senhor cumprir a sua agenda missionária, cumprir a sua missão através do corpo de Cristo, a igreja. A gente precisa entender essa teologia que está por trás disso, senão a gente vai começar a trabalhar isso tudo achando que é uma estratégia para a gente crescer como igreja, e ter a maior igreja, e ser a maior denominação e tal, e pensar nessas perspectivas. Na verdade, irmãos, entrar num negócio desse
É chamar o povo de Deus para obedecer e dizer: meu irmão, você precisa permitir que Deus cumpra a missão dele através de você, que o Espírito que habita em você possa usar você, e a sua parte nesse negócio é só obedecer. E se você obedecer, aquele que habita em você, porque o Senhor Jesus disse que Ele habitaria em nós e nos daria poder. Poder para quê? Poder para multiplicar. Então essa teologia da multiplicação, ela vem de longe. Quem está por trás dela é o Espírito Santo. Quem vai multiplicar, irmãos, não somos nós, é o Espírito de Deus. Porque nós não temos poder para fazer a obra de Deus. É o Espírito de Deus quem vai fazer. Nós não vamos converter ninguém. Nós não vamos mudar a mente, nem o coração, nem a cabeça de ninguém. Nós não vamos levar ninguém a nascer de novo. Se o Espírito Santo não agir, não operar através dos discípulos de Jesus, de cada membro da nossa igreja, não vai acontecer nada. Nós vamos fazer reuniões sociais, vamos tomar café, vamos conversar, vamos ser como que algo social, mas o Espírito de Deus é quem tem o poder e Ele é o poder. Nós não temos o poder e nós não somos o poder. O poder é dele e o poder dele opera através de nós. Então o fruto disso é obra do próprio Deus. E o fruto disso pertence ao Senhor. Então a multiplicação de discípulos, irmãos, é uma ação do Espírito Santo e não do ser humano. O Espírito Santo agindo através do ser humano. E a glória da multiplicação de discípulos é a obediência e permitir que aquele que habita em nós execute a obra para que haja multiplicação e ele alcance todos que estão perdidos, porque ele veio buscar e salvar o que estava perdido. A gente precisa ter esse discernimento e levar esse entendimento para os membros das nossas igrejas, porque até então, irmãos, nós temos um processo pedagógico de membresia na cabeça dos nossos irmãos batistas. Há um modelo mental instalado, que ser um crente batista fiel é ser frequentador da igreja. E lá atrás do certificado de batismo, você assume um compromisso de frequência, e que se mudar para outro lugar, você deve procurar uma igreja da mesma fé e ordem. Bom, e se não tiver, comece um na sua casa. Não está isso no texto, não. E aí ameniza assim: não, procura um metodista, uma presbiteriana, mais ou menos assim e tal. Na verdade é porque nós não treinamos os nossos membros. Se você mudar para uma comunidade, para uma cidade, para um bairro que não tem uma igreja, comece uma na sua casa, porque você é a igreja. O nosso conceito de igreja também precisa mudar. A gente precisa virar essa chave. O conceito de igreja que nós temos, que os nossos membros têm, é um conceito de igreja institucional. E nós precisamos trabalhar esse conceito para um conceito espiritual, de que Ele mesmo é a igreja e que lá está o templo. E algumas chaves, irmãos, a gente tem que trabalhar. Isso não é da noite para o dia, não. Mudar modelos mentais não é fácil. Até nós pastores, nós líderes, os modelos mentais para a gente trabalhar não é fácil. A força do hábito é um negócio impressionante. A força do hábito às vezes supera a nossa racionalidade. E nós temos uma longa jornada, pastor Fabrício. A parada não é brincadeira, querido. Pastor Flávio, a jornada é longa. E não é um programa, não é um projeto para um dia, para dois. E não é um empacotado que a gente vai, agora vamos implantar isso aqui, a coisa vai virar. Não, meu irmão, é um trabalho intenso de oração, de perseverança. O pastor Valmir compartilhou alguns desses pontos, dessas questões para nos alertar. A jornada é longa, mas ela é bonita, porque Deus está agindo e é o poder de Deus que vai operar e vai fazer toda a diferença na nossa denominação. Irmãos, olha, eu creio nisso. Vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 8 anos que eu estou na junta, completados agora em junho, e eu cheguei na junta animado, motivado, né? E algumas pessoas até falavam assim: esse moço aí chegou com muita sede ao pote, é só uma questão de tempo, ele vai perder esse ritmo e tal, então ele vai voltar lá para a Caixa, tal, que ele pediu licença, ele vai acabar a licença e vai voltar. Acabou a licença, eu pedi demissão da Caixa, rompi definitivamente com a Caixa, e é o seguinte: passado 8 anos eu estou mais motivado, eu estou mais sede ao pote do que quando eu cheguei na junta. Pensa num cara animado, pensa num cara motivado para a gente chegar até a última pessoa do Brasil com o Evangelho de Jesus. Nem que eu tenha que dar minha vida, meu irmão. Pensa, é alguém assim que Deus tem cada dia colocado mais no nosso coração. Não recua, não. Nós vamos para cima, em nome de Jesus. Vamos trabalhar dedicados, com humildade, irmãos. E Deus está levantando um exército nesse Brasil. Deus está levantando gentes preciosas em tudo quanto é lugar. Coisas lindas. Eu fui no interior da Amazônia recentemente. O que está acontecendo nas comunidades ribeirinhas, irmãos, na formação de líderes, é impressionante.
Na Assembleia da Convenção, agora em Santos, nós vamos levar um rapaz lá para testemunhar, chamado Ediardes, um menino da comunidade de Jacaré, uma comunidade que fica 2 dias e meio de barco lá de Manaus. Esse menino foi ganhado pela nossa turma, foi evangelizado no relacionamento discipulador, PGM, dentro das comunidades ribeirinhas, só Jesus, debaixo de árvore, irmãos. E esse menino, agora ele é líder. E ele está plantando uma igreja. Ele falou com tanta desenvoltura, impressionou todos os pastores que estavam lá, surgindo no meio do mato, no meio da floresta amazônica. Deus está levantando gente. Deus está levantando gente, irmãos, das Cracolândias. Tem um menino plantando igreja chamado Gutenberg, eu encontrei lá na comunidade de Moreira, no fim do mundo da Amazônia. Ele foi um dos primeiros frutos da Cristolândia de São Paulo, passou no programa Radical, depois teve o Radical Amazônia, ele se ofereceu para ir, daí levaram para lá, ele fez o Radical Amazônia, hoje ele está no programa de formação missionária, ele está cuidando de três comunidades ribeirinhas, vai casar agora, e o pessoal ama aquele rapaz, ele liderando, é impressionante, ele passou 14 anos morando nas ruas de São Paulo, irmãos, o Espírito Santo pegou um cara que morou 14 anos nas ruas de São Paulo, no crack, transformou esse menino num líder, plantador de igreja, ele está liderando a igreja do Senhor Jesus, aí, o corpo de Cristo está sendo liderado por alguém que era lixo, e o Espírito Santo habitou nesse lixo, porque na verdade quem vai fazer a coisa acontecer não é o Gutenberg, é o Espírito que salvou, restaurou, regenerou, é o Espírito de Deus que vai atuar através dele, irmãos. Quando a gente quer fazer o ministério, quando a gente quer liderar a igreja de Jesus, ela vai ser o nosso limite. Quando o Espírito Santo lidera a igreja, o limite é o Espírito Santo. Muitas igrejas, irmãos, estão limitadas porque nós estamos liderando a igreja. Se nós deixássemos o Espírito Santo liderar a igreja, elas estariam indo muito mais longe, porque é o Espírito Santo que é o líder da igreja. Ele é quem está no controle, e nós temos que entender isso, o agir de Deus, e o perigo é a gente não ter essa percepção do agir de Deus. E mesmo sendo líderes religiosos, teólogos, conhecedores da palavra, zelosos da doutrina, a gente pode não ter percepção do agir de Deus. Lembro-me do texto do capítulo 9 de João, quando um cego de nascença foi curado por Jesus. Chegou ao conhecimento dos líderes religiosos que Jesus tinha feito aquilo num sábado. Chamaram esse rapaz, instalaram uma CPI para investigar, aí chamaram o cara para conversar e foram para cima dele, chamaram os pais dele, perguntaram, esse é teu filho? Ele falou, não, é nosso filho. Era cego de nascença. Quem curou? Eu não sei, pergunta para ele, porque ele deve saber, ele já tem idade para saber. Estava morrendo de medo de ser expulso da sinagoga, porque os líderes religiosos estavam dizendo, não é de Deus isso, Deus não faz isso, Deus não trabalha no sábado, Deus não faz milagre no sábado. Os doutores da lei, aqueles que tinham conhecimento, o domínio do conhecimento de Deus, não conseguiam perceber o agir de Deus. Olha que negócio. Aqueles homens estavam negando o agir de Deus. O Filho de Deus encarnado curou um homem, curou um cego de nascença, e aqueles homens que conheciam tanto a palavra, tinham zelo da doutrina, defendiam a doutrina, questionaram e usaram princípios da própria palavra de Moisés, questionando o que Jesus estava fazendo, e aqueles líderes religiosos não percebiam o agir de Deus. Irmãos, isso é perigoso no nosso ministério. Com todo o conhecimento que temos, com toda a nossa teologia, com todo o nosso zelo doutrinário, todo o nosso zelo com a eclesiologia, com a igreja, às vezes a gente não percebe o agir de Deus. Aqueles líderes em Israel não conseguiam discernir o agir de Deus. E Jesus estava ali bem pertinho, agindo. Jesus estava fazendo coisas lindas. Ele encontrou depois aquele rapaz. E o rapaz entrega a sua vida a Jesus e passa a seguir a Jesus. Aqueles líderes religiosos chegaram no momento, eles questionando o rapaz, mas quem te curou? O que você acha? Ele falou, gente, é o seguinte, eu não sei de nada não, o que eu sei é o seguinte, eu era cego, agora eu vejo. Vocês estão preocupados com umas questões, mas não estão preocupados comigo. E aí, pastor, o tema da igreja, a nossa igreja, o nosso negócio é gente. Aí aquele cego está gritando assim, dizendo, e eu na história? E eu? Vocês não estão preocupados comigo? Vocês estão preocupados com o zelo do negócio aí, dizendo que Deus não trabalha no sábado, que não pode ser de Deus isso. Mas o negócio é o seguinte, se é de Deus ou não, eu estava cego, agora estou vendo. Se foi sábado, ou domingo, ou quarto, ou quinto, o importante é que agora eu estou vendo todo mundo. E Deus curou. E vocês ninguém está se preocupando comigo,
com um ceguinho aqui que estava ali batendo a lata, que nunca pôde trabalhar, que sempre foi discriminado, ainda carregava sobre ele uma questão, uma interrogação. Quem pecou, ele ou a família? Às vezes, irmãos, a gente perde a percepção do agir de Deus e a gente perde o foco das pessoas. Eu não vou me deter nesses pontos, porque o pastor Valmir já bateu muito nessa questão das pessoas. E às vezes nós estamos lidando na igreja com todo zelo e não estamos percebendo o que Deus está fazendo. E a gente fica se justificando usando até textos da própria Bíblia para dizer, para não perceber o que Deus está fazendo. E perdemos o foco das pessoas. Irmãos, as pessoas, é o nosso negócio, não vou falar isso, se vocês já ouviram. Mas pessoas, vidas preciosas, vidas preciosas. Vidas preciosas. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma pessoa? Eu preguei outro dia na igreja do Recreio, lá no Rio, e depois estava à porta cumprimentando as pessoas, e fui cumprimentando as pessoas, e eu vi que um casal estava próximo, assim, olhando para mim, esperando para falar comigo. Um homem, uma mulher, a sua esposa, e dois jovenzinhos, acho que 9, 10, 11 anos de idade, aqueles meninos. E finalmente, no final, ele se aproximou e ele falou assim: pastor, eu fiquei sabendo que o senhor vinha pregar aqui, eu estou morando aqui em Campo Grande, frequentando a igreja tal, aí eu vim aqui para o senhor conhecer minha família, eu queria mostrar minha carteira de trabalho e meu crachá. Assim, não tinha muito sentido essa frase, né? Mas por que você veio mostrar a carteira de trabalho e crachá? Mas aí ele emendou dizendo o seguinte: não, pastor, aqui eu morei 4 anos na rua, na Cracolândia, aqui na Central do Brasil. Eu trabalhava como chefe de cozinha de um hotel aqui, mas comecei a usar drogas. Aí eu fui morar na rua e eu perdi a minha família. Mas o pessoal da Cristolândia me encontrou. Eu fui aluno da Cristolândia e hoje eu estou com minha família. Eu queria que o senhor visse minha carteira de trabalho, meu crachá, porque agora eu tenho uma família, eu estou vivendo com integridade. Aí assim, eu não sabia o que falar, eu dei um abraço nele. Aí eu virei para a menininha dele, para a menina, sei lá, uns 9, 10 anos a menina, e eu falei assim: e o papai agora? Aí ela falou assim: ô pastor, Jesus me deu um papai novo. Falou assim: ô pastor, eu tinha vergonha porque os parentes da minha mãe, ela usou bem essa expressão, os parentes da minha mãe perguntavam assim: cadê seu pai? Eu tinha vergonha de dizer onde estava meu pai, porque meu pai estava morando na rua. Lá na escola eu tinha vergonha de falar. Os meninos perguntam: cadê seu pai? Eu tinha vergonha porque meu pai usava crack, morava na rua. Mas hoje, quando as pessoas perguntam: cadê seu pai? Eu digo que meu papai é de Jesus. E meu papai está trabalhando. E quando termina o trabalho, eu sei que papai vai para casa e papai não vai dormir na rua. Isso arrebenta com a gente, irmãos. Isso é um combustível. Isso é um combustível. Eu me emociono, vem lágrimas nos olhos, porque eu vejo a voz daquela menina me persegue. Ela me persegue assim, às vezes eu enfrento algumas batalhas, nesse negócio de Cristolândia, nesse projeto de algumas batalhas, a voz dela vem assim, e entra na minha cabeça assim, para dizer: não recua não, avança, vamos trabalhar. Quanto vale uma vida, irmãos? Quanto vale a vida? Eu abracei aquele moço, orei com eles. O nosso negócio é gente mesmo. O nosso negócio são as pessoas do bairro, são as pessoas da nossa família, são as pessoas da nossa empresa, do nosso relacionamento. E a chave de todo esse negócio de igreja multiplicadora, irmãos, eu tenho isso muito claro, dentro dessa teologia, que o Espírito de Deus habitou em nós e Ele cumpre a sua agenda através de nós. Ele tem um alvo muito claro, um objetivo muito claro: fazer discípulos. E eu queria que você soubesse, fazer discípulos não é um objetivo meu, é um objetivo do Espírito Santo, não é um objetivo seu, é um objetivo do Espírito Santo. O objetivo da grande comissão não é nosso, é de Deus, é do Espírito Santo. Porque os discípulos vão se integrar ao corpo e pertencem ao corpo, e eles se tornam noiva de Jesus, então eles pertencem a Deus. Há um equívoco, porque a gente acha que a grande comissão é um compromisso nosso, é um objetivo nosso. A grande comissão é um negócio de Deus, irmãos, é dele, é o objetivo dele, e que ele vai fazer acontecer através de nós, e nós nos tornamos então participantes disso, porque nós somos corpo de Cristo. Estou vendo ali, mudou a placa. Corpo de Cristo, e ele vai agir através da gente, e ele vai trabalhar, ele vai cumprir isso. Porque às vezes a gente pega a grande comissão como um encargo, e assim, alguns crentes não gostam de ouvir sobre a grande comissão, sobre os objetivos da grande comissão, porque parece que isso é um encargo. Alguns crentes têm medo de evangelizar, vergonha de evangelizar, e não tem interesse e motivação para evangelizar.
Experimentei isso em Brasília, logo que eu assumi a igreja, e animado, vamos evangelizar esse bairro todo. Aí marquei uma tarde de evangelismo, aí combinei, pessoal, 3 da tarde, vamos encontrar na igreja. Aí eu chego na igreja lá, foram 6 pessoas. Eu, minha mãe estava me visitando, foi comigo, e mais 4 irmãos. Aí fizemos 3 times, né? 3 duplas, e saímos. Aí ninguém estava afim desse negócio. É verdade, irmãos, falar da grande comissão, a turma não gosta muito disso, não. A gente sabe que as pessoas não buscam esse relacionamento. O máximo é buscar a pessoa e trazer o visitante. Quando traz o visitante, fala para o pastor, aqui pastor, 5 anos estou tentando trazer, 10 anos estou tentando trazer, agora veio hoje. Ele está dizendo o seguinte, agora é contigo, você prega direito, porque se não se converter, é contigo, porque eu trouxe a pessoa à igreja. Porque a grande comissão, irmãos, assusta, e os crentes não querem enfrentar esse negócio, porque eles acham que é uma missão deles, mas na verdade a grande comissão é uma missão do Espírito Santo, e quem vai operar esse negócio não somos nós, é o Espírito de Deus. Por isso a questão da vida de oração é uma vida cheia do Espírito Santo, que isso vai acontecer naturalmente. Aí o relacionamento discipulador passa a ser um estilo de vida, e a estratégia, o método mais eficaz de evangelização é a sua vida. A igreja tem que entender isso, o crente tem que entender isso. Pastor, qual é a melhor estratégia, a melhor forma, o melhor método? Ele tem um tanto. Qual é o melhor folheto? O melhor folheto é a sua vida, a melhor estratégia é a sua vida. A melhor forma de ser eficaz na evangelização, na multiplicação de discípulos é você. É você, a sua vida, é o seu relacionamento com as pessoas, é o Espírito de Deus agindo através de você. Eu lembro que eu fazia viagens missionárias com a igreja e ir para a rua para sair para evangelizar. Tinha uma turma que queria só ficar no social, cortando o cabelo e tal, fazendo um monte de coisa, carregando tijolo, às vezes trabalhando. Não, vamos sair para fazer o evangelismo, vamos fazer o estudo bíblico. Tem uma turma que ficava assustada, ficava com medo. Uma porque também não estava preparada, não estava treinada, e outras se assustavam mesmo. Mas, irmãos, quando o crente começa a ter essa percepção de que é o Espírito Santo que age através dele, e que a sua vida é a melhor forma, o melhor método, o mais eficaz para ganhar, fazer discípulos, para evangelizar e discipular, se ele começar a entender isso, isso vai se tornar um estilo de vida. E a evangelização, ganhar pessoas para Jesus, fazer discípulos, não é mais uma tarefa, passa a ser um jeito de ser. Até então é tarefa, é trabalho, assusta, mas quando passa a ser um estilo de vida natural, influenciado e coordenado pelo Espírito Santo, irmãos, isso flui de uma forma muito natural. Aí a questão motivacional, a motivação vem de onde? Vem do Espírito. Você não vai ficar precisando pregar. Não, você tem que evangelizar. A gente cansa de pregar que as pessoas precisam evangelizar. Se isso não for uma motivação natural, oriunda do próprio Espírito agindo, meu irmão, não vai acontecer não vai acontecer nada. Essa motivação que vem do Espírito. E aí a intencionalidade fica aguçada, como a irmã que amarra o barbante na mão, está aguçada, está no radar, o Espírito está agindo, e aí o Espírito está controlando, está governando. É que nós aceitamos Jesus como Salvador, e queremos que Ele seja o nosso Salvador, nos leve para o céu, e nos proteja de tudo que a gente quer, resolva todos os nossos problemas, e a gente não permite que Jesus assuma o trono da nossa vida, que o Espírito Santo assuma o trono da nossa vida. Irmãos, nós convidamos Jesus para ser o nosso Salvador, mas nós continuamos com o governo. E quando o Espírito Santo assume o governo, as coisas acontecerão naturalmente na nossa vida. E nós vamos permitir que Deus cumpra a sua agenda através das nossas vidas. Que Deus cumpra a sua missão através das nossas vidas. Porque Ele assume o governo completo, o governo do nosso dia a dia. O governo de todas as áreas do nosso ser. E o Espírito Santo, de fato, vai reinar em todo o tempo nas nossas vidas. A grande questão, irmãos, eu fico muito preocupado que se a gente tentar tornar uma igreja missionária, tornar uma igreja evangelizadora, com relacionamentos discipuladores, plantando PGM e tudo, sem trabalhar essa espiritualidade e sem esse entendimento da teologia, alguns vão conseguir dar certo, outros não vão dar certo, outros vão desistir, porque a gente acha que o mecanismo vem assim, cola lá e funciona. Isso não é igual a empresa, não. Isso é o agir do Espírito de Deus, que as coisas vão acontecer. Eu fui ordenado pastor muito novo. Com 21 para 22 anos eu me tornei pastor, muito novo.
E eu fui pastorear uma igreja em Belo Horizonte. Tinham os diáconos, aqueles diáconos foram bênção na minha vida. Aqueles diáconos foram bênção na minha vida, irmãos. Homens já mais idosos, anciãos. E eu lembro que alguns deles reclamavam assim, chamava a atenção de alguns membros. Olha, ele não é mais seminarista Fernando, não, agora é pastor Fernando. Tem que chamar de pastor. Eles me ajudaram muito. Ajudaram muito. Já numa primeira reunião, um dos diáconos, um líder lá, não era diácono, não, um líder falou assim: pastor, o senhor tem que proibir palmas na igreja. Eu falei, aí o outro diácono falou assim: mas o pastor está novinho, chegando agora, você já vai dar esse problema para ele resolver? Não, ele não tem que resolver isso não. Por que o outro pastor mais antigo não resolveu? Aí eles me ajudaram muito. Mas tinha um diácono lá muito precioso, chamado Zé Maria. Irmão Zé Maria, 72 anos. Um homem que nasceu em São Gabriel da Palha, no norte do Espírito Santo, uma cidade do norte do Espírito Santo, uma cidade de plantação de café. Casou com uma polonesa chamada Regina Mizewska. Lembro bem dessa família, porque ela me cumprimentava sempre em polonês, na hora de despedir na porta da igreja. Era Dzień dobry, dobry wieczór, Dzień dobry, alguma coisa mais ou menos assim. Eu cumprimentava essa irmã. Irmão Zé Maria, ele pensa naquele camarada que evangelizava, que discipulava pessoas. Ele sempre estava com a Bíblia e ele abriu algumas congregações. Ele era assim, olha, ele não perdia oportunidade, estava sempre no ônibus evangelizando, sempre ali. Naquela época a gente tinha um negócio de núcleo de estudos bíblicos. Tem nada novo debaixo do céu, pastor Fabrício. Núcleos de estudos bíblicos, pastor Flávio. E o irmão Zé Maria sempre estava envolvido nisso. Pensa naquele camarada que naturalmente o Espírito trabalha através dele. E ele ganhou muita gente para Jesus, muita gente. E um dia o irmão Zé Maria chegou no gabinete para conversar comigo e ele falou assim: pastor, eu fui no médico, fiz uns exames e o médico falou que eu estou com leucemia. Aí eu falei assim, eu assustei: leucemia, irmão Zé? Ele falou: leucemia, pastor. Eu falei: pois é, irmão Zé, leucemia é um negócio complicado. Esse leucemia é perigosíssimo, né? Ele falou assim: pastor, mas não tem problema não, Deus está no controle. Eu falei: irmão Zé Maria, mas leucemia, esse negócio é câncer no sangue. Ele falou: pastor, mas Deus está no controle. Eu falei: mas irmão Zé Maria, com a sua idade, uma leucemia, o negócio é perigoso, né? Ele falou: pastor, mas Deus está no controle. Eu disse: mas o que o médico falou? Ele falou que eu tenho que fazer mais uns exames aí, eu vou ter que fazer uma tal de quimioterapia, parece que fica lá uns dias internado, aí sai, depois tem que voltar, fica vai e vem fazendo uma tal de quimioterapia. Eu falei: pois é, esse negócio de quimioterapia, esse negócio é perigoso também, irmão Zé Maria, 72 anos, fazer quimioterapia, leucemia, esse troço é complicado. Ele falou: pastor, mas Deus está no controle. Irmãos, tudo que eu falava, aquele irmão Zé Maria falava: mas Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Eu falei: pois é, meu irmão. E ele com aquele rosto já pálido, aí eu comecei a prestar atenção no olhar dele, aquele rosto amarelado. Aí eu pensando comigo: irmão Zé Maria, o senhor está com o pé na cova, meu irmão. Aí ele falou assim: pastor, mas Deus está no controle. Ele foi internado para fazer a tal da leucemia, ou para fazer a tal da quimioterapia. Eu fui visitar o irmão Zé Maria, irmãos. Eu me lembro que eu trabalhava naquela época, eu pastoreava e trabalhava na Caixa Federal. Eu saí da Caixa assim por volta de umas 4 e pouca da tarde, 5 horas. Aí eu fui lá visitar o irmão Zé Maria na Santa Casa. Eu cheguei, ele está sentado naquela cama alta de hospital, balançando as pernas, com a Bíblia entre as pernas, lendo a Bíblia. E aí quando ele me viu, ele já foi, desceu da cama e ele já foi, antes de eu falar qualquer coisa, ele já foi dizendo: pastor, olha aqui, aquele ali, ó, tinha mais 2 camas, 2 leitos naquele quarto. Ele disse: ó, aquele ali aceitou Jesus já, pastor. Esse aqui, eu estou orando por ele, mas não vai demorar, não vai aceitar Jesus. Pastor, hoje aqui nós fizemos um culto com as enfermeiras aqui, tinha 2 médicos também, participaram, orei, cantei hinos aqui com ele e li a palavra aqui. Pastor, vem cá. E me tirou do quarto, veio pro corredor. Aí me mostrou aquele corredorzão da Santa Casa e disse assim: pastor, olha só, eu passei em todos os quartos, orei em todos os quartos, deixei folheto, olha aqui, o do 18 aceitou Jesus, o do 23 aceitou Jesus, o do 27 também, pastor, 2 aceitaram Jesus no 32. Agora, olha, o do 26 eu vou voltar lá amanhã. Pastor, não falei pro senhor que Deus estava no controle? Olha a bênção dessa leucemia, pastor. Deus me trouxe para o andar do câncer da Santa Casa. Jamais eu podia imaginar, pastor, tanta gente aqui já morrendo, e gente que vai morrer sem Jesus, pastor. Eu jamais viria para cá, mas Deus me abençoou, pastor. Não lhe falei que ele estava no controle? Essa leucemia foi uma bênção. Pastor, está sendo aqui uma tarde, está sendo um tempo de colheita aqui na Santa Casa, pastor. Quanta gente aceitando Jesus. Olha que beleza. Não falei para o senhor? Deus estava no controle? Deus me abençoou, pastor. Essa quimioterapia está sendo uma bênção. E olha aqui, pastor, eu queria lhe pedir para o senhor orar. O senhor ora, por favor, para que Deus me dê sabedoria e que mais pessoas aceitem Jesus. Pastor, ore por essa gente aqui, porque tem uns aí, pastor, que não vai passar dessa semana. E eu tenho que chegar junto.
E eu tenho que chegar junto, e eu tenho que chegar lá, porque senão vão se perder para a eternidade, pastor. E olha, o corpo, o senhor sabe que ele está com a leucemia aí. Mas, pastor, a alma não está com câncer, não. A alma está cheia da graça de Deus, do Espírito de Deus. E aquele moço, irmãos, transformou aquela semana, 5 dias de internação para tomar quimioterapia, naquele andar do câncer na Santa Casa. Ele transformou numa semana de colheita, numa semana missionária, numa semana na qual Deus estava cumprindo uma agenda. Não era ele que estava trabalhando, era o Espírito de Deus trabalhando e vidas sendo alcançadas. Ele me cumprimentava, saiu, depois voltou lá para a igreja e aquele tempo parece que ficou 21 dias, depois tem que voltar mais uma semana lá, e assim foi. Ele me cumprimentava no domingo e falava assim para mim assim, eu lembro aquele sorriso dele, o cabelo caiu, aquele rosto amarelado, ele me cumprimentava e falava assim, pastor, essa semana tem. Eu falei, tem o que, irmão Zé? Essa semana tem semana missionária no andar do câncer da Santa Casa, pastor. E eu falei, meu irmão, ele falou assim, pois é, pastor, eu queria lhe pedir que o senhor orasse por mim, para que Deus me desse sabedoria, me desse a palavra certa e o Espírito Santo me usasse e tocasse no coração daquelas pessoas, porque essa semana tem colheita na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Eu esperando aquele homem pedir, pastor, ora por mim, porque a semana vai ser terrível, a semana de quimioterapia, aquele troço horroroso. Ele nunca falou isso comigo, ele só pedia que Deus abra uma porta, que me dê oportunidade, que o Espírito Santo me use, porque o Vézia Maria 7.2, Vézia Maria 7.2, com a veia cheia de leucemia e de quimioterapia, esse moço com o corpo mais para lá do que para cá, com quase os 2 pés dentro da cova, não importando como ele estava, o Espírito de Deus estava usando a vida daquele homem para fazer discípulos. Sabe por quê, irmãos? Porque evangelização discipuladora na vida de Zé Maria não era um programa, era um estilo de vida, com doença ou sem doença, ele vivia isso o tempo todo. A alegria de ganhar almas para Jesus não era corresponder com uma exortação de um pastor, ou com uma exortação de qualquer outra pessoa. O ganhar almas, fazer discípulos, multiplicar discípulos era algo natural na vida dele, que trazia uma alegria que mesmo a doença, mesmo as dores de uma leucemia, de uma quimioterapia, não podiam apagar, porque aquele homem era cheio da graça de Deus, e o Deus missionário, o Deus que está em missão, podia cumprir na vida do irmão Zé Maria a missão que ele quer cumprir através da minha vida e da sua vida, irmãos. Essa visão de igreja multiplicadora, tudo isso que temos sonhado, não vai para lugar nenhum se o Espírito Santo não tiver espaço na vida do membro da nossa igreja, na vida de cada crente. Se não se submeterem e não obedecerem, não vai acontecer absolutamente, não vai acontecer nada. O Espírito de Deus precisa agir. Eu quero encerrar, queridos. Eu quero encerrar nesse momento pensando no seguinte. Um dia o Senhor mandou um anjo na casa de um cara chamado Cornélio, disse para ele, Cornélio, manda buscar na casa de um cara chamado Simão, que trabalha com couro, manda buscar um moço chamado Pedro, porque o que você anda fazendo a gente conhece, lá no céu todo mundo sabe. O anjo não pôde fazer nada, apenas deu o recado. Cornélio mandou buscar Pedro. O que me impressiona, irmãos, é que Deus sabia onde Pedro estava, sabia o endereço, sabia quem hospedava Pedro, sabia qual era a profissão. Ele sabia que tinha também uma casa onde estava Cornélio, que aquela casa precisava de uma visitação de um servo do Senhor. Deus sabe onde há necessidade e Ele sabe quem Ele quer usar. Deus conhece o seu endereço, sabe onde você mora, sabe o nome da sua casa, Deus sabe o seu CPF, Deus sabe das suas angústias, das suas limitações, como sabia das limitações de Pedro, que Pedro não queria jamais entrar na casa de Cornélio. E ele disse isso para Cornélio, ele disse, Cornélio, eu só vim aqui porque Deus me mandou, que você sabe que eu não viria na sua casa naturalmente. Deus sabe os nossos limites para cumprir a sua agenda, mas Ele vai, irmãos, pelo seu poder, vai nos levar a superar os limites para Ele cumprir a sua agenda através das nossas vidas. Pedro foi, Cornélio chega, se prostra aos pés de Pedro, porque ele deve ter imaginado, se para dar o recado vem um anjo, imagina quem está vindo. E aí, ainda bem que ninguém fotografou. Já imaginou se alguém fotografasse aquela cena? Um comandante romano prostrado aos pés de um pescador da Galileia. Se alguém tira uma foto e posta no Facebook, meu irmão, chega no Senado em Roma, César iria
tirar aquele cara, exoneraria aquele camarada imediatamente. Mas aquela cena é sintomática, aquela cena mostra o poder temporal deste mundo curvado ao poder de Deus. E aí Pedro diz: Cornélio, levanta, porque eu sou homem comum igual a você. Olha aqui para mim, meu irmão, Deus usa pessoas simples, comum, igual a mim, igual a você. Amém. Igual a Pedro. Levanta, Cornélio. E sabe qual foi a mensagem que Deus falou para Pedro pregar na casa de Cornélio? Alguém lembra? Deus não falou nenhuma mensagem para Pedro. Sabe qual foi a mensagem que Pedro pregou? Pedro contou para Cornélio tudo que ele tinha visto, tudo que ele tinha experimentado, todo o seu relacionamento com Jesus. Ele contou para Cornélio o que ele viu, o que ele presenciou, o que ele testemunhou. E é essa mensagem poderosa que o mundo precisa ouvir, que vai transformar vidas. Esta mensagem do nosso relacionamento com Deus, que vai nos levar ao relacionamento com as pessoas. A chave disso é relacionamento com Deus e com as pessoas. Para Pedro se relacionar com Cornélio, ele tinha que ter se relacionado com Deus. E a mensagem que ele levou para Cornélio foi exatamente o seu relacionamento com Deus. O que os nossos membros precisam aprender é que a mensagem que eles vão pregar e que a mensagem poderosa que transforma não estão nos livros. Esta mensagem não está nos livros. A mensagem poderosa é a sua própria vida, é o seu relacionamento com Deus. Essa é a mensagem que os crentes simples, como o irmão Zé Maria, gente simples, gente analfabeto pode, fala do seu relacionamento com Deus, para que as pessoas conheçam esse poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos orar, queridos. Feche os olhos, baixe sua cabeça. Peça para Deus abençoar o Brasil através de você. Meu Deus, eu quero te pedir misericórdia, Senhor. Misericórdia sobre o Brasil. Misericórdia sobre a nossa denominação batista. Queria te pedir misericórdia sobre a minha vida. Pai, eu queria te pedir perdão. Perdão pelas vezes que eu poderia ter orado, mas não orei. Perdão pelas vezes que eu poderia ter aproveitado para me relacionar com mais pessoas. Ó Deus, eu queria te pedir perdão pelas oportunidades que eu perdi de fazer discípulos, de influenciar pessoas, influenciar líderes, formar líderes. Pai, eu queria te pedir perdão pelas vezes que eu bloqueei a ação do Teu Espírito, que eu bloqueei a Tua agenda na minha vida, porque eu dei mais prioridade à minha própria agenda. Queria te pedir perdão, Senhor. E hoje, Pai, eu queria te pedir uma coisa. Tenha misericórdia, Senhor. Além de me perdoar, nos perdoar, eu queria que a Tua agenda, Senhor, assumisse a primeira linha de prioridade da minha agenda. E que a minha vida de oração, Senhor, fosse a coisa mais importante no meu relacionamento contigo. Que o meu relacionamento contigo, Senhor, fosse a coisa mais importante da minha vida. Ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor me ajude, porque eu quero colocar sempre o meu relacionamento contigo como a coisa mais importante. Eu quero ficar sem comer, Senhor, mas eu não quero ficar sem me relacionar contigo, sem ter intimidade, Senhor. Eu quero passar talvez a vergonha de não cumprir algumas coisas da minha agenda no dia a dia, mas não quero, Senhor, ficar sem ter relacionamento contigo, sem ter intimidade com o Senhor. Eu prefiro, Pai, ser questionado por algum membro da igreja por não ter feito alguma coisa que eles tinham expectativa que eu fizesse, mas não quero ser questionado, Senhor, por não ter relacionamento com o Senhor. Eu quero ter intimidade contigo, Senhor. Eu quero estar cheio da Tua graça. Eu quero estar cheio do Teu Espírito. Senhor, abençoe o Brasil através da minha vida, através das nossas vidas, Senhor. Pai, Espírito Santo, nos lidere nessa jornada multiplicadora. Espírito Santo, lidere a nossa denominação. Espírito Santo, lidere as nossas igrejas. Lidere as nossas organizações. Lidere, ó Deus, esse movimento de multiplicação de discípulos. Lidere esse movimento de plantação de igrejas. Lidere esse movimento de formação de ó Deus. Pai, lidere esse movimento no coração dos batistas brasileiros. Pai, não deixe surgir nenhuma estrela entre nós. Não deixe que a vaidade tome conta da gente. Ó Deus, dá-nos um coração humilde, quebrantado, Senhor. Ó Deus, que Jesus brilhe no nosso meio, que Jesus seja exaltado, glorificado em tudo que fizermos, Senhor.
e que a glória, Pai, a glória seja do Senhor, e que haja uma colheita abundante no nosso país, que haja uma colheita de norte a sul, Senhor, de leste a oeste. Pai, aviva o coração dos pastores, dos líderes, pois o Senhor tem grandes coisas para fazer nesse sul do Brasil. E não somos nós que iremos fazer não, Senhor, é o Teu Espírito. Nós convidamos, nós clamamos, nós pedimos que o Teu Espírito Santo cumpra a Tua agenda aqui no sul através das nossas vidas. Faça o que tem que ser feito, Senhor. Ó Deus, faça através de nós. O poder é Teu, a estratégia é Tua, a sabedoria é Tua, Senhor. A glória é do Senhor. Tão somente estes servos batistas que aqui estão, Senhor, estão se disponibilizando para que sejam usados pelo Teu Espírito Santo, para que o Senhor cumpra a Sua missão através de nós no sul do Brasil e o Teu nome seja exaltado e glorificado. Amém e amém. Glória a Jesus.